Então, não adianta passar o protetor solar lá na piscina, entendeu? Pode besuntar, né? Ficar todinho branco e tá lá na piscina, né? Então tem que ser pelo menos 45 minutos em média, né? 30, 40, uma hora, né? De preferência uma hora antes de se expor, certo? Tá bom? A quantidade do protetor. Eu vejo gente que coloca um pinguinho de protetor passar no corpo inteiro. Não vale também, tá? Então tem uma colher de sobremesa, de café cheia pro rosto, tem umas normas que usa. Mas assim, eu fui na praia, um cara super branco, ele colocou um pouquinho, passou no corpo dele inteirinho e ficou no sol. Eu falei, coitado, perdeu a praia. Então, e também pelo fato, né, de estar se usando muito protetor solar, existem as deficiências de vitamina D, certo, tá? Mas assim, eu acho que custo-benefício, né, a vitamina D não existe, a vitamina A e D é metabolizada pelos raios do sol. Só que nós também temos a vitamina, né, em alimentos, certo, tá? Agora, tem o horário do sol, né, que a gente pode tomar. Certo? Nesse horário que a gente pode tomar, né? É ideal, né, que se tome sempre protetor, mas para se expor, né, a temperatura, né, que a gente geralmente fica na rua, meio-dia, 1h, 2h da tarde, tem que passar protetor solar. E praia, piscina, etc., tem que passar. Certo? Só complementando, hoje tem vários protetores solares com proteção de luz branca, tá? A luz branca mancha, causa envelhecimento, gente que fica muito em computador, sala de aula, profissionais que trabalham com a luz muito em cima do rosto, como dentistas. Então, hoje tem vários protetores solares com proteção de luz branca, e os que não têm, que tem tonalizante, ele age como uma proteção contra a luz branca. Pergunta número 20. Utilizo muito certas manias da internet, como as abreviações ou acrônimos, na rede e também fora dela. Isso pode me atrapalhar de algum modo? Há exemplos, né? As abreviações SQN, só que não, PDC, pode crer, por aí vai. Bom, eu acho que pode atrapalhar e não pode atrapalhar. Eu acho que assim, no convívio de vocês, usar esses termos é super normal, assim, no WhatsApp, Face. Nesse sentido, eu acho que não. Mas o que acontece é que às vezes a gente acaba pegando um pouco desse viciozinho, e vocês que vão estar prestando vestibular, uma prova, acabam utilizando isso, às vezes sem querer. Então, nesse sentido, sim, pode estar prejudicando. Mas acho que fora desse contexto, assim, contexto mais informal entre vocês, eu acredito que não. Só em casos sérios mesmo assim, acho que atrapalha. A minha opinião, eu discordo um pouquinho, Rodrigo. Eu acho que atrapalha, gente. Vocês aprendem a escrever totalmente errado, sabe? Depois na hora vai escrever, não sabe escrever um beleza, você quase com Z. Meu sobrinho mandou uma resposta para mim, um valeu, que ele escreveu um valeu, não sei de que jeito. Perguntei para meu filho, porque eu não soube entender. Na minha geração, não entendo. Isso é uma incógnita para mim. Então, eu acho que atrapalha até a comunicação. E ele escreveu um valeu, porque ele poderia ter escrito valeu, porque ter economizado mais letra. Desperdício de tempo. Eu posso falar que na sala de aula, às vezes, esses acrônimos assim são tão terríveis. Parece que é só no ambiente da internet, ali na rede, mas não. Na sala de aula, as pessoas se comunicam utilizando essas abreviaturas e criando palavras novas, etc. Realmente é delicado. Tem uma pergunta aqui interessante, ó. A número 9. A aprendizagem também é na base do no pain, no gain, sem dor não há ganho, ou existe alguma outra fórmula?
Olha, eu acho que assim, tudo na vida, essa frase serve, no pain, no gain. Tudo que você quer muito, você precisa se esforçar. Isso que acho que eu senti literário dessa frase, né? Agora, com relação à aprendizagem, isso também. Se você vai estudar, não é tão gostoso você ficar estudando, às vezes perder o dia inteiro. Então, é um sacrifício que a gente tem que estar fazendo. Então, requer um grande esforço também para a aprendizagem. Só que, assim, para você aprender, você não pode ficar só baseado também, digamos assim, em questões de estudos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você passa o dia inteiro estudando, a semana inteira, fim de semana também, passa sempre estudando, mas você também não tem momentos recreativos. Aí você vai, estuda, não sai um pouco, não se diverte, não sai com a família e chega na hora da prova, o que acontece? Dá os famosos branco. Eu acho que todo mundo aqui já teve branco. Até tem uma pergunta aqui relacionada a essa ansiedade chega na hora da prova, não esquece. Então, assim, essa aprendizagem sim, requer muito esforço, tem que estudar, não tem outra forma, mas também tem que estar alternando com questões prazerosas que você considera. Isso vai melhorar sua atenção, vai melhorar sua memorização de conteúdos escolares e com relação à sua cognição em geral. Então, mas essa frase tem tudo a ver, eu acho que não só para a aprendizagem, como em várias questões da nossa vida. Eu penso que todo esforço, toda determinação, no final a gente chega à recompensa. Então, é o segredo, não existe nada fácil. Tudo que vem fácil não é gostoso. Tudo que é difícil, a gente dá valor. Aquela conquista, aquele sacrifício que vocês fazem, porque é cansativo. Mas na hora que vocês estão lá na faculdade, entrei, consegui entrar, daí é só alegria, porque daí vocês vão fazer o que vocês gostam, vocês vão estudar aquilo que satisfaz vocês. Então, depois de todo esforço, de toda dedicação, toda determinação, vem a recompensa. Muito bem. Pergunta número 36. Qual o cuidado que devo ter com a higiene pessoal para que não desenvolva doenças? E na adolescência, quais os principais riscos que corro? Bom, oi Silvio, boa tarde. Prazer tê-lo aqui com nós, né? Bom, gente, é bem abrangente essa pergunta, né? Porque assim, hoje a gente sabe que higiene pessoal é bom, previne várias doenças, né? Lavar as mãos, a gente diminui a incidência de doenças respiratórias, né? Teve na época da gripe A, todo mundo lavava a mão, né? Tomar banho, né? Então isso é para tudo, né? A gente sabe de parasitoses intestinais, então tudo isso é os cuidados que a gente tem que ter no dia a dia. Com relação à pele, a gente vê assim que menino, principalmente menino, vai lavar o rosto, né? Lava muito pouco, lava o cabelo de qualquer jeito, então aquela oleosidade desce pro cabelo, do cabelo pro rosto, então a tendência de ter mais acne, oleosidade, né? Então isso influencia. Eu falo até para os mais adolescentes, gente, tem que lavar o cabelo 2 vezes com shampoo, diminuir a oleosidade, se quer tratar acne. E não lavar o cabelo não tem jeito, né? Tem a questão também, acho que a Larissa vai falar dos cuidados com a higiene oral, né? Tem que escovar o dente, né? Prevenção de cáries, gengivites, a Larissa pode falar melhor. Então, tudo que você faz de bem para você, cuidar do seu corpo, manifesta-se em saúde, né? Eu penso assim. Gente, já que a doutora Valéria abordou o tema de escovação é uma coisa, benzer é outra. Então, é verdade. O que eu falo, gente, isso aqui não faz... Não, escovei, passei fio dental. Não é assim. Higiene bucal é uma higiene de verdade. Você vai escovar os seus dentes com a técnica correta. Você vai usar fio dental em todas as escovações. E o condutório, que é o que vocês chamam de bochecho, ele não substitui a escova. Porque o que eu mais ouço lá, não, eu escovei, mas eu fiz o bochecho. Pelo amor de Deus, tá cheio de placa ali, não tem nem por onde o líquido agir.
E aí, vocês estão beijando um monte de gente lindo, como tem uma pergunta aqui, que não escovou o dente. Você calcula. E também em relação a essa fase de adolescência, né, que o organismo, né, os hormônios vão mudando, né, então acho que precisa de uma higiene bem feitinha, né. E aqui tem uma pergunta, se pega doença, né, um beijo, tá? Então nossa boca tem uma flora, né, que são vírus, bactérias, né, elas vivem em equilíbrio e harmonia, mas quando uma, né, tem um desequilíbrio, aparece uma doença, né? E tem doença do beijo, tá? Que é um vírus, tá? Que chama mononucleose infecciosa, que é uma doença do beijo, tá? Se pega pela saliva, tá bom? Até cárie você pega beijando. Você troca a bactéria. É claro que a cárie tem que ter também um ambiente propício na boca para a bactéria poder desenvolver a doença. Mas pega cárie, herpes, meningite, hepatite, tudo isso. Só para matar a questão aí, essa questão é a pergunta número 11. Posso pegar alguma doença beijando? Isso é real ou apenas ficção? Qual a chance disso acontecer se a outra pessoa é linda? Tá respondido aí já. Mas só deixando claro que não fui eu que fiz essas questões. Questão número 26. Com toda a tecnologia e o outro perfil de alunos que temos atualmente, o formato das aulas de hoje continua sendo o ideal? É verdade, hoje tem muita tecnologia disponível para a gente, assim, para quem trabalha nessa questão de aprendizagem, de educação, até em ambiente clínico, então tem muita coisa nova rolando aí no mercado. Então, os formatos das aulas continuam, tá bom, mas se você puder enquadrar tecnologia nas aulas, na aprendizagem, isso se torna bem melhor. Também é mais motivador do que uma aula que você só fica lá, o professor às vezes falando ou passando um vídeo. De repente, quando você usa, algumas escolas já utilizam isso bastante, principalmente em São Paulo, cidades maiores, que daí no caso utilizam iPads, utilizam computadores. Então tem vários recursos assim, que no caso vai engajar bem melhor. O aprendizado se torna de uma maneira bem mais fácil, bem mais legal. Na minha clínica eu uso muito disso, por exemplo, tem bastante jogo de... Eu uso o Xbox, é o Kinect, então tem bastante jogo para trabalhar a memória, a atenção, iPad eu uso, computador, softwares. Então você mescla que quando você fica só no papel é muito chato. E quando você não tem motivação, o que acontece com o aprendizado? Ele se aprende, mas não é tanto quando você usa uma tecnologia. Então você mesclando a tecnologia com o aprendizado formal, pode ter certeza que vocês vão ter um desempenho muito melhor. Então eu sou completamente a favor da tecnologia. Eu penso que acesso à informação hoje todo mundo tem. O grande desafio do professor é filtrar isso. Antigamente, eu, por exemplo, não tinha Google, não tinha nada para pesquisar. O meu professor era a minha informação ali. Hoje, vocês pesquisam tudo, mas não sabem, na verdade, se aquilo que vocês estão lendo é verdadeiro, se a fonte é confiável, se você conseguiu interpretar da maneira correta. Eu acho que vai haver uma mudança de paradigma, eu acho que é necessária essa mudança. Do professor não ser mais quem vai passar as informações, mas aquele que vai orientar o recebimento de informações infinitas que vocês têm aí. Algumas faculdades já é assim, onde eu fiz mestrado, a gente é obrigado a dar algumas aulas na graduação, e os alunos estão com o tablet que eles ganham na matrícula, e você não pode mais chegar lá
e passar informação sobre os temas. Os alunos pesquisam e há um debate. É um formato interessante das informações. Eu penso que o futuro é esse, no fundamental, no médio, tudo. Bom, nós vamos para mais uma pergunta só aqui das escolhidas e depois nós gostaríamos de abrir para os entrevistados aqui que escolhessem uma pergunta por si mesmo ou que esteja aí dentro da lista para comentar a respeito e aí a gente encerra logo em seguida, certo? Uma última questão então aqui que eu acho que é bastante importante, eu percebo bastante aqui na escola essa questão. Questão número 3. Como me ajudar se sou um pouco viciado em games eletrônicos? Aliás, o que é um vício? Só vou definir o que é vício, né? Vício é o hábito, né, de fazer aquela coisa repetitivamente, tá? Mas que causa algum dano, tá? Um dano para a pessoa ou para as pessoas que convivem, tá? Então isso é um vício, certo? A partir daí... Então, hoje em dia existe bastante estudo que fala que, principalmente as crianças e adolescentes, elas estão muito mais envolvidas com esses aparelhos eletrônicos e isso faz com que ela perca a vontade de, ou até mesmo não tem interesse pela atividade física. E você pode até perceber que o nível de obesidade em criança aumentou muito. As crianças estão muito obesas, se tornando adultos obesos, e isso assim é um perigo para a sociedade, para a população, para a saúde da pessoa. Então, às vezes a gente não faz essa ligação, mas hoje em dia, se uma criança de 8 ou 10 anos, pergunta o que ela quer ganhar de presente no Dia das Crianças. Ela quer um tablet, quer um celular. Ela não fala que ela quer uma corda, um elástico, sei lá, porque é um patinete, ela não quer mais isso. E isso faz ligação com a inatividade física. Então, assim, é um fator preocupante, o vício e também que está ligado à saúde. Eu acho que, como ela falou, a principal característica do vício mesmo é que ele causa um prejuízo na vida da pessoa, né? E no caso, aqui no videogame, realmente traz bastante prejuízo, principalmente na escola. No caso dessa pessoa que fez essa pergunta, sou um pouco viciado em games eletrônicos, né? E como me ajudar? Primeiro, você tem que ver se no caso que realmente está interferindo na sua vida. Segundo, e o principal, você tem que querer mudar. Não adianta a gente observar que está trazendo prejuízo, mas chega à noite, passa 3, 4 horas da manhã e está jogando um joguinho, está no celular, no WhatsApp, fica lá e fala, nossa, eu sou viciado, tá. Mas você quer mudar isso? Primeira coisa, você tem que se perguntar se você realmente quer mudar. A partir disso, a gente pode ajudar no sentido assim, de você fazer um planejamento. Não precisa parar de jogar videogame porque é até legal, desenvolve várias habilidades, eu acho. Mas assim, você planeja. Adolescente tem mais assim, essa capacidade de planejamento. Então você fala assim, por exemplo, vou jogar, mas você coloca, estipula horários. De tal a tal horário eu vou jogar videogame. De tal a tal horário eu vou estudar. Está funcionando? Está rendendo o seu nível acadêmico que você está esperando? Você está conseguindo lidar com isso. Agora, se você está vendo que está te prejudicando, você não está querendo mudar isso, então vai continuar na mesma e fica patinando. De repente você vai ver essas notas começam sempre decaindo, né? Então, acho que o principal aqui é a mudança. Muito bem, passamos então no bloco final. Cada um de vocês pode fazer uma pergunta para si mesmo, responder para a plateia, como desejarem e já encaminhamos para o encerramento. Quem gostaria de começar? Eu vou falar aqui sobre uma pergunta aqui, que eu tenho 11 anos e minha mãe me leva ao pediatra, tá? Então é o seguinte, hoje tem uma formação, né, que é o EBiatra, tá?
que é o pediatra que atende, né, o adolescente, tá bom? Então ninguém precisa se preocupar se tiver 14, 15, 16 anos e for ao pediatra, que vocês não estão indo ao pediatra, tá bom? Vocês estão indo ao pediatra, certo? E aqui fala sobre, na atividade profissional, né, vários falaram, o que mais te interessou? É até isso aí, né, sobre a realização profissional. E assim, não vou falar a minha idade, tá bom? Mas hoje eu atendo, né, filhos, né, de pais, né, pai ou mãe que foram meus pacientes, tá? Então isso é uma gratificação, assim, muito grande, tá bom? É isso que eu tenho para dizer. Gente, tem uma pergunta aqui. Soluções da internet para cuidados com o corpo. Uma das questões que está abordando é o clareamento dentário. Isso é muito importante. Chega a gente lá na clínica, mas eu ouvi que se eu escovar o dente com água de bateria vai clarear. Juro. Mas água oxigenada todo dia vai clarear. Vai clarear. Mas a que custo? Vai clarear. Depois você vai fazer canal em todos os dentes. Então, assim, clareamento precisa ter um acompanhamento profissional. Não existe uma fórmula de clareamento que é igual para todos. Isso envolve a idade, a quantidade que você vai conseguir clarear, que a gente detecta isso num aparelho que chama espectrofotômetro, ele mede a cor. Envolve a frequência. Tem gente que faz clareamento uma vez por ano. O protocolo para essa pessoa é diferente daquela que nunca fez. Então, assim, tenham cuidado com isso. Que, na verdade, vocês veem as soluções, mas não têm conhecimento para interpretar as consequências disso. Adolescente pode fazer clareamento após os 15 anos com uma radiografia mostrando se a sua raiz já terminou a risogênese, que a gente fala que é o fechamento. Então não é uma coisa indiscriminada do jeito que eu tenho visto por aí, tá? Eu gostaria de esclarecer um pouco sobre o uso indiscriminado de suplementos alimentares, né? Que é, o adolescente me procura. Eu comecei a fazer atividade física 1 hora por dia ou até menos e já saio da academia com potes e potes de suplementos proteicos, termogênicos, né, polivitamínicos. Isso está sendo muito comum. Então, até a orientação para vocês, para os pais, a suplementação ela pode ser usada, mas com muito cuidado, com muita cautela e com necessidade. Então, se o indivíduo ele tem uma alimentação que atende a sua necessidade física e o gasto energético proteico só com a alimentação, eu não preciso suplementar. Né? Vai depender da modalidade, do tempo do treino, né? do objetivo realmente da pessoa. Perda de peso, ganho de massa muscular. Então procure um profissional capacitado, porque os danos são grandes, né? Lesão hepática, renal, né? A hidratação nesse momento precisa ter uma maior atenção. Então muito cuidado, porque é um uso, as dietas da moda, né? É um alimento que é o salvador da minha vida. Então eu vou investir nisso e vou acabar esquecendo da rotina diária, certo? Muito cuidado com isso. Voltando um pouquinho na suplementação, eu vejo muito também a pessoa suplementar e focar na suplementação, esperar um resultado milagroso, porque eu estou usando whey de ótima qualidade, só que eu não tomei café da manhã, eu não me alimentei durante o dia, eu não tenho aquele glicogênio estocado e o meu rendimento depois no final não consigo levantar a última barra do treino. Tá? Se a Mariana quiser completar alguma coisa, ela deve ver isso. A FDA, que é Food and Drug Administration, tá? Que regula isso, ela não reconhece esses suplementos, tá? Outra coisa, tem 300 né, suplementos, né, tá? Que ele condena, certo? Por quê? Porque está implícito lá, tem uma coisinha dentro que não está escrito, certo? Que é prejudicial para a saúde, tá? E falar assim, olha, eu vou usar por um tempo, tá? Né? Mas
dizer, as sequelas podem ser irreversíveis, tá bom? Então, existem 300 suplementos que a FDA, certo? Tá? Descobriu que realmente, tá? Não tem eficácia e tem coisa estranha lá dentro, certo? Tá? E ele não reconhece, tá bom? Tá? Vamos saber disso, tá? Precisa ter muito cuidado e muita cautela na hora que vocês vão, porque eu entendo quando você fala, eu sou magrinho, eu quero ficar forte. Não se fica forte de uma hora para outra. Não tem como a gente modificar uma genética de um dia para o outro. Como não tem como a gente perder peso de um dia para o outro. Tudo que a gente vai, todos os alimentos que a gente ingere ao longo da nossa vida, toda atividade física que a gente faz ao longo da nossa vida, todos os hábitos que a gente adquire ao longo da nossa vida, vão nos mostrar como a gente vai ficar mais velho. Então, se a gente adquire hábitos saudáveis logo cedo, na idade de vocês, se a gente adquire a vontade da prática da atividade física, se a gente dorme a quantidade que a gente precisa dormir adequada, que a Organização Mundial da Saúde fala, se a gente estuda aquilo que a gente tem, a gente vai ter êxito no final da nossa vida. Hoje eu pego muitos alunos que vão lá, eu tenho dor na coluna, eu tenho disso, mas a gente vai perceber que ao longo de uma vida eles foram tendo atitudes que levaram a essas lesões. Então é muito perigoso a suplementação. Eu acho que não pode ser um profissional da educação física que tem que fazer essa suplementação. Precisa fazer, como a Denise disse, através do alimento a gente consegue tudo. Se a gente suplementar, a palavra já fala, suplementar quer dizer, eu vou ingerir aquilo que me faz falta. Como que eu sei aquilo que me está fazendo falta? Através de exame. Não é eu, professora de educação física, que eu vou olhar, você está magrinha, precisa tomar proteína para você ganhar massa. Então, eu acho que precisa haver uma equipe trabalhando junto, nutricionista, um médico para fazer a avaliação que tem. Depende do treino que você faz, depende do seu objetivo, depende de muita coisa. Não é chegar lá, eu quero e pronto. Vocês vão conseguir sim ficar forte de um dia para o outro, em questão de um mês. Mas as consequências são muito perigosas. Muito. Então tomem cuidado. É difícil para vocês, hoje em dia, com essa geração tecnológica, as blogueiras que pregam que lá. Eu falei para uma aluna minha e falei assim, não tem como eu, Mariana, com a genética que eu tenho, sempre fui esguia, alta, ficar do tamanho daquelas meninas. A única forma dessa é de uma maneira ilícita. Então, não é isso que eu, como educadora, eu, como pessoa, quero para a minha vida. Cada um escolhe aquilo que quer. Cada um é livre para escolher aquilo que quer. Mas daí a gente tem que assumir as consequências das nossas escolhas. Então, tomem cuidado, procurem profissionais que prezem pela saúde de vocês, não simplesmente pela estética. A estética uma hora vai cair, é fato. Né? Lógico que a gente pode ter hábitos saudáveis e prolongar isso, mas então tome muito cuidado. A pergunta 31. Na adolescência surgem as espinhas e outras coisas na pele. Em qual momento deve procurar um profissional para prevenir ou evitá-las? Bom, na adolescência, 80% a 90% dos adolescentes vão ter um período que vão ter acne, que é espinha, né? Quando procurar um profissional, né? Primeira coisa é a estima da paciente, se ele está com baixa estima, se a lesão é alguma lesão mais grave, tem cicatrizes ou está evoluindo para cicatrizes, se o processo inflamatório está muito grave. Então, cada caso tem que ser avaliado. Às vezes, o que é uma acne pouca, para mim, para a paciente é enorme, aquilo é um desconforto muito grande.
Então, cada caso tem que ser individualizado e tratado da forma correta, né? Acho que é isso, as espinhas, não tem muito o que falar. E as espinhas têm várias ação genética, hormonal, alterações genéticas, hormonais, estresse, alimentação. Então, é um conjunto de coisas que tem que avaliar, ok? Minha pergunta é a 22. Posso fazer algo para reduzir minha sonolência em sala de aula? E meus professores podem ajudar? Então, acredito assim, sai um pouquinho, pede para beber água, né, molha a nuca, faz uma respiração, um alongamento, que nem eu passei no sábado para vocês, né, na aula do professor. Alongamento sentado na cadeira mesmo, dá para a gente fazer se alongar, tirar aquela tensão ou a sonolência, porque tudo isso melhora na concentração. E os professores, eu acredito que também é um fator assim, que interfere na sala. Então, um professor dinâmico, que você vê que a turma está caída, vamos levantar todo mundo, fazer alguma coisa, porque tudo isso vai melhorar o desempenho do aluno e do professor também, né? Porque senão fica aquela aula cansativa e ninguém absorve nada, né? E a minha parte, eu gostaria que o Rodrigo explicasse rapidamente a especialização dele, que é neuropsicólogo, o que é e como que nós, os alunos, e nós podemos nos beneficiar disso, para que serve. Bom, a neuropsicologia, na verdade, é uma abordagem da psicologia, né? Eu sou psicólogo, aí você faz uma especialização em neuropsicologia, aí, na verdade, é uma abordagem muito recente aqui no Brasil. Isso, assim, também não tem quase aqui. Você acha um neuropsicólogo, às vezes, em São Paulo, em Botucatu, é muito difícil encontrar mesmo, né? Então, ninguém conhece, mas o que faz o neuropsicólogo? Qual é a diferença do psicólogo e do neuropsicólogo? Nós, neuropsicólogos, nós fazemos avaliações neuropsicológicas. O que é essa avaliação neuropsicológica? A gente vai avaliar sua cognição, por exemplo, sua atenção, sua memória, suas habilidades acadêmicas, matemática, escrita, interpretação de texto, seu raciocínio, sua memória visual, memória auditiva. Então a gente faz um apanhado geral, se isso pode ser um quadro de algum transtorno neurológico, ou se isso é uma dificuldade que, no caso, o seu paciente está passando. Então você pode detectar diversos transtornos com essa avaliação. No caso mais comum de criança é o famoso TDAH, que eu acho que todo mundo deve conhecer, o transtorno de déficit de atenção, né? Então tem testes específicos para você estar avaliando essas atenção em criança, com padrão, por exemplo, uma criança de 6 anos, já foram feitas pesquisas assim, como que é uma atenção nesse teste em criança de 6 anos. Então você vê se ela está na média, se não, se ela tem realmente um déficit de atenção, como que está essa atenção, essa memória, se ela consegue memorizar os conteúdos que ela está vendo ou que ela está ouvindo, se a inteligência dela está dentro do padrão para ela, ou se isso pode ser um quadro de deficiência intelectual, porque às vezes a criança está lá, não está aprendendo, não vai, nem com reza brava, e todo mundo acha que é preguiçoso, de repente você vai ver, você faz uma avaliação, está um transtorno grave ali de deficiência intelectual ou sintomas de autismo também, né? E também dá para fazer avaliação no caso de adultos, idoso, quando que é um envelhecimento normal ou quando que isso é uma patologia, se já é um início de Alzheimer. Isso o neuropsicólogo faz também, que nem todo envelhecimento a gente perde um pouco da memória, perde a atenção, perde diversas funções que o nosso cérebro vai perdendo normalmente, mas existe uma parte assim, que isso começa a trazer prejuízo. Aí precisa fazer essa avaliação para estar vendo se isso é característica do envelhecimento normal ou não, né? Então, mas no caso de vocês aqui, dos adolescentes, da criança, a gente está investigando essa questão, principalmente acho que da atenção, da memorização. Tem muitas crianças, às vezes está com 9, 8 anos, é extremamente inteligente, só que de repente não consegue ler. Aí, nossa, meu filho é preguiçoso, é isso, não consegue ler, todo mundo consegue ler. Você faz uma avaliação, vai lá, é uma dislexia. Dislexia é um transtorno específico da leitura. Esse transtorno, na verdade, ele é uma questão no cérebro mesmo. É uma disfunção cerebral, então não tem nada a ver com preguiça,
porque ele não consegue aprender porque ele é burro, não, ele tem uma disfunção cerebral, isso é sério, mas tem tratamento. Para ele, e essa avaliação a gente consegue ver exatamente onde estão as dificuldades, para depois planejar, no caso, o tratamento. Onde a gente vai começar? Onde os pais querem que a gente comece? O que é mais importante para essa criança, para esse adulto, para esse idoso estar fazendo nesse momento? Aí a gente faz um planejamento junto com os familiares, e no caso da criança ou adulto, para ver onde a gente começa e a gente começa a treinar. Aí tem a parte do treinamento, que daí é, no caso, a reabilitação neuropsicológica. Aí você vai treinar sua atenção, vamos treinar essa memória aí, vamos treinar essa interpretação textual, tem material para tudo. E aquela pergunta sobre tecnologia, então nós neuropsicólogos, nós usamos muita tecnologia, muito aplicativo. O máximo que você puder estar usando assim, de recursos tecnológicos, melhora muito o aprendizado, melhora bastante. Então, a função do neuropsicólogo é fazer essa avaliação para estar identificando se é um quadro patológico, se é um transtorno, se não é, e o que pode estar trabalhando depois. Alguém tem alguma pergunta? Sim? Não? Ficou claro? Bom, a minha pergunta que eu queria responder lá um pouquinho, eu acho que é mais assim com relação ao cotidiano de vocês, que ela já falou bastante assim com relação à questão do sono, né? Então, assim, essa questão do sono, acho que ela pode ser devida a vários fatores. Um das principais é a desmotivação. Aí o que ela falou realmente funciona bastante, dá uma volta, joga um pouquinho de água na cara, sai um pouco da sala de aula, se isso for permitido, isso já melhora um pouquinho a concentração, mas aí tem que estar sendo avaliado. Esse sono é só na escola ou está em outros ambientes também? Se for só na escola, a gente pode estar intervindo ali. Mas se for em outros ambientes, por exemplo, você se sente com sono em tudo na sua vida, pode ser uma questão emocional também, fatores mais depressivos, essas coisas, então tem que estar sendo avaliada. E assim também como técnicas, estratégias, tem bastante técnicas para melhorar a atenção em sala de aula. Uma das assim, que eu acho que é mais importante que todo mundo deveria fazer aqui é a atividade física. Ainda mais nessa fase escolar, tem várias pesquisas que o aprendizado melhora absurdamente com crianças, adolescentes que praticam atividade física, as que não praticam, melhora a atenção, melhora o armazenamento de informação, então tem que fazer. Questão da alimentação também, isso é muito importante. Também tem pesquisas de alunos que comem, por exemplo, comidas gordurosas com açúcar no café da manhã e vai para a aula. E aí as outras que comem assim, comidas mais saudáveis, depois você feita uma avaliação nelas para ver qual tiver o melhor rendimento. Claro que comeu frutas, verduras, essas coisas assim, cereais no café da manhã, a atenção melhora bastante. Então assim, tem várias coisas que podem estar afetando esse sono, essa desatenção. Mas acho que uma das principais às vezes é a desmotivação. E o professor pode intervir nisso sim, deixando uma aula às vezes mais legal, colocando mais estímulos visuais, auditivos, o máximo de recursos que puder estar utilizando, vai melhorar a motivação e a atenção desse aluno. Alguém mais pode? Completando o café da manhã, que pode ser um dos fatores de sonolência, eu desenvolvi um estudo aqui em alguns alunos numa escola da rede pública, onde foi avaliado o café da manhã, hábitos alimentares e a antropometria, né? Tive a surpresa que 70% dos avaliados não tomarem café da manhã. E quando tomavam, o que tinha lá? Bolacha recheada, refrigerante, ou às vezes a primeira refeição já era na escola com refrigerante, uma coxinha, né? Então isso interfere muito, porque o primeiro momento, né, a quebra desse jejum é feito com o café da manhã. Nesse primeiro momento, a glicemia nossa está baixa. A glicemia baixa, falta de energia, vou ter um fator para desenvolver mais sono. O que é muita queixa também. Dor abdominal, dor no estômago, né? Cansaço excessivo durante o dia ou até em outras atividades. E a correlação que eu fiz com outros estudos científicos
junto com técnicas, né, ideias da medicina, a gente chega à conclusão mesmo que o café da manhã é muito importante. É a refeição mais importante, né? Ela é considerada assim, na população como secundária, mas são as 3 refeições mais importantes e maiores: café da manhã, almoço e jantar, e 2 refeições intermediárias que vai completar o dia, para que não tenha esse jejum prolongado. E é muito comum, principalmente os alunos que estudam de manhã, porque acorda atrasado, não tenho tempo, não como, ou se como passo mal porque não tenho hábito, né? Então o planejamento, no dia anterior, né, a idade de vocês aqui já são autossuficientes, de deixar uma fruta picada, um iogurte, um cereal, algo nutritivo, né? Nada de começar café da manhã já começar de açúcar, que não é o caminho também. Mais alguma questão? Alguém quer fazer alguma colocação? Muito bem, queria agradecer a presença de todos aqui. Tenho certeza que foi extremamente proveitoso. Uma rodada com perguntas bastante diversas, com respostas bastante interessantes. Eu agradeço a presença de todos aqui. Uma salva de palmas para os nossos convidados.